e perguntou se lhe botava o capuz sobre a cabeça. Ele, que tinha tido uma vida estranha, desejou morrer como uma pessoa digna. Respondeu que não desejava morrer encapuzado. Queria examinar a arma. Quando lhe perguntaram se desejava ter as mãos atadas às costas, ele disse que não. Queria dar sentido à sua vida. Pela primeira vez, ele queria ser homem. Queria ser alguém que tivesse emoções e experiências, que vibrasse, que se pudesse comunicar como do exterior. E Alberto Camus, o extraordinário pensador francês, estabelece que naquele momento estranho deitou-se, teve a cabeça colocada sobre o cepo, ainda-lhe a lâmina aguçada que parecia balouçar. E no justo momento em que ele ia arrepender-se de haver assassinado alguém, a lâmina caiu e ele teve a cabeça afanada. A peça tétrica de Alberto Camus representa de alguma forma a nossa atualidade, em que somos personagens estranhas no palco da vida. Vivemos um período singular de desafios, de apelos, de propostas, em que nós nos desenvolvemos como personagens de teatro, na vivência de uma peça que não é a nossa vida. Às vezes nos surpreendemos em constatar que os acontecimentos que nos envolvem estão envolvendo o nosso modo de ser, a nossa realidade. Desejamos mudar o desenrolar dos fatos, sentimos-nos manietados. Outras vezes somos carregados na corrente dos acontecimentos e ao recordarmos dos sucessos do dia anterior, das ocorrências de oportunidades passadas, esses fatos nos parecem muito estranhos, remotamente distantes, tão distantes de nós, que não temos a noção exata da dimensão do que fizemos e raramente nos deixamos reflexionar para uma tomada de posição, uma releitura da vida, uma retomada dos nossos atos, o encontro conosco mesmo. Isto porque, na historiografia do nosso comportamento sociológico, enfrentamos vários adversários. Vivemos uma época em que nos robotizamos para sobreviver, em que perdemos a sensibilidade ou pelo menos bloqueamos-la, sob pena de nos deixarmos arrastar por desequilíbrios, por agressividade, porque na maioria das vezes os nossos mecanismos psicológicos levam-nos a atitudes que se caracterizaram como sendo um dos 4 seguintes gigantes da alma. Foi Miray López, o admirável psicólogo espanhol, que escreveu há 40 ou 50 anos atrás uma obra memorável, Os 4 Gigantes da Alma. Utilizar, dizemos, da proposta de Miray López para abordar os 4 gigantes dos dias contemporâneos. O primeiro gigante dos nossos dias é a rotina. Saem como galo os pássaros viajando pelo mundo porque estão aposentados, não tem o que fazer. Este é um tremendo gigante da alma. Eu tenho uma amiga em Salvador que gosta muito da obra na qual estamos localizados, uma obra de educação. E há 20 anos atrás, ela já era uma senhora de uns 60 anos, calculo, ela me disse jovial um dia: Divaldo, quando eu ficar velha eu irei ajudar-te a criar crianças. Eu olhei para ela, ela já estava um pouco ultrapassada, mas o problema era dela. Daí a 10 anos ela me encontrou e disse: Divaldo, já está chegando a época de eu ir ajudar-te a educar crianças. Há 3 anos atrás, ela mais ou menos com 80 anos, ela me disse: Divaldo, dentro de alguns meses eu vou te ajudar a criar crianças, eu vou morar na mansão do caminho. Eu digo: mas veja lá, a senhora leve um médico e uma enfermeira. E ela me perguntou: para quê? Eu digo: para tomar conta da senhora, porque na sua idade. Ela perguntou: mas você acha? Eu digo: não acho nada, a senhora que sabe que com mais de 80 só dá para ser bisavó. Que educação é que a senhora vai dar? Porque ela viveu a sua rotina folgada, estranha, para depois, quando não tivesse mais o que fazer, encontrar alguém que tomasse conta dela. Mas eu já estou na idade de procurar alguém que tome conta de mim, embora não tenha idade, mas estou na fase.
A rotina é um terrível adversário do indivíduo. E aquele que não tomba na rotina, cai no segundo adversário, a ansiedade. Vivemos uma sociedade ansiosa. Somos pessoas ansiosas. A ansiedade, do ponto de vista psicológico, é natural, é até um fenômeno perfeitamente normal, desde quando não nos atormente. Ficar expectante ante o futuro acontecimento, aguardar uma notícia que você vai concretizar com certa expectativa, são fenômenos perfeitamente normais. Porém, aquela ansiedade que dá batimentos cardíacos exagerados, que dá sudorese, e nós dizemos, eu acho que não vou aguentar, que o coração está para sair pela boca. Seria, aliás, um grande fenômeno o coração sair pela boca. Mas todo mundo fica, parece que o coração sobe. Essa já é uma ansiedade patológica. E ela de tal forma se generalizou que nós deixamos de viver o momento presente para vivermos o momento que não vai acontecer. Sempre estamos inquietos pelo dia de amanhã. E Jesus, o psicoterapeuta por excelência, já nos disse há mais de 1900 anos que nos não afligíssemos pelo dia de amanhã, que a cada um de nós nos bastem as preocupações de cada dia, mas a ansiedade toma conta de nós. Se somos crianças, ansiemos para chegar ao período da adolescência, para poder curtir uma boa. Quando somos jovens, estamos ansiosos para fruir, desfrutar, gozar. À medida que vamos mudando de períodos etários e psicológicos, estamos querendo sempre viver o próximo período, até chegar à idade em que nós gostaríamos de viver o período que já passou. É a ansiedade. Eu me recordo de mim, quando eu tinha 10, 12 anos, eu vi uma pessoa de 25 anos, um rapaz, e eu dizia, meu Deus, eu acho que eu nunca ficarei tão velho assim. Imagine, 25 anos, eu vou morrer jovem. Quase todo jovem tem mais ou menos esta encrenca na cabeça. Eu acho que vou morrer jovem, 25 anos. Eu vi aquele rapaz de 25 anos, para mim já era um homem idoso. Quando eu completei 25, eu olhava de 40 e dizia, não chego lá. 40 anos, não chego mesmo. Quando eu completei 40, eu olhava de 60 e dizia, que múmia. Eu nunca completarei 60 anos. Que coragem viver 60 anos. Quando eu completei 50, eu olhava de 70 e dizia assim, que cara bacana, hein? Que rapagote. Quando eu completei, não vou dizer quantos, eu olho de 80 e digo, aquilo é que é vida. Que maravilhoso. Eu chegarei lá. Eu vou chegar lá. Jorge Bernard Shaw dizia que a vida começa aos 80 e morreu com 94. Eu hei de morrer bem, agora a ciência mais avançada, eu hei de morrer com 100. Veja lá, pode ser até que melhore um pouco. Eu quero ver a madrugada do terceiro milênio. A ansiedade é tão cruel que nós deixamos de viver o prazer desse momento para postergar emocionalmente a satisfação. Se estamos aqui, a grande maioria estará dizendo, tomara que Divaldo acabe logo para ir para casa. Para quando chegar em casa, ligar a televisão para ver o desfile de não sei o que é o mesmo do ano passado, com outras cores e outra nudez. Mas é a mesma coisa, mas a gente tem que ver. E para depois comer um sanduíche e tal. Mas não é só aqui não. A pessoa vai ao teatro, vai ao cinema, e mal chega às primeiras cenas do espetáculo, já fica ansioso que acabe logo. Fica logo a favor ou contra, sem dar margem que a proposta de conteúdo de mensagem chegue até ele. Eu me recordo de uma anedota muito popular e contemporânea. Narra-se que um presidente de república de um dos nossos países sul-americanos, depois de atingir o alto posto, foi a abertura da ópera. E a abertura da ópera era com o teatro de Bolshoi, o balé mais famoso do mundo. Quando terminou o espetáculo, ele desceu com todas as honras, acompanhado da esposa, e então os repórteres, que são terríveis, perguntaram, Excelência, o que Sua Excelência achou do teatro? Achou do espetáculo? O espetáculo era A Bela Adormecida, uma peça de balé. Ele disse, o que eu posso asseverar é que eu não sabia que os russos eram tão educados. Que rapazes e moças educadas, o nosso povo deveria seguir o exemplo.
Então perguntaram, mas como excelência? Disse, Senhor, assim que apagaram as luzes, a minha mulher dormiu e ressonou um pouco alto. Quando eles notaram, ficaram o tempo inteiro na ponta do pé para não fazer zoada, para não acordar a minha mulher. Então, eu estava louco que acabasse logo, com medo de ela acordar e eles não verem. Era a ansiedade. A ansiedade atormenta-nos. Certa feita, numa cidade, eu cheguei para a palestra e cheguei uma hora antes. Veio um ansioso falar comigo. Ele me olhou o relógio e me disse, Seu Divaldo, só falta 1 hora para começar. Eu sorri para ele e disse, não senhor, ainda falta 1 hora para começar. Mas eu duvido que comece na hora. Eu digo, eu também duvido. Daí a meia hora o senhor voltou e me disse, Seu Divaldo, só falta meia hora. Eu digo, não senhor, ainda falta meia hora. Ele disse, será que vai começar na hora? Eu digo, eu não sei. Daí a 15 minutos retorna o homem ansioso, apertando as mãos. Seu Divaldo, faltam só 15 minutos. Eu digo, não senhor, ainda faltam 15 minutos. Ainda há muita gente que está em casa, que está jantando, que ainda virá e ainda alcançará o começo da palestra. Mas seu Divaldo, não vai começar na hora. Eu digo, meu amigo, eu sou o convidado. O dono da festa é aquele cavalheiro. O senhor pergunta, porque na hora que ele mandar eu farei a palestra. Ele foi, conversou com o confrade, foi aquela altercação. A palestra começou 8h15. Eu me levantei, ele olhou o relógio, olhou para mim para me dizer que estava controlando a hora. Eu também controlo, às vezes. Fui acompanhando a hora, e daí a pouco o homem olhou novamente, eu me assustei, olhei para o relógio. Havia se passado um período breve de 5 minutos, e ele já estava cansado. Eu disse, coitado, ele vai aguentar 65 ainda. Ele vai morrer de ansiedade. Porque uma conferência que se respeita deve durar de 60 a 70 minutos, tecnicamente. Uma aula, 40, 45 minutos. Uma conversa não tem hora, mas há mais ou menos prazos variáveis e determinantes. E assim, de quando em quando, ele olhava para o relógio, olhava para mim, repreendendo-me. Por fim, eu acabei. Quando eu acabei, ele veio e me disse, mas, seu Divaldo, o senhor fala, hein? O senhor falou 2 horas. Eu digo, olha, só se foi no seu relógio. Comprado no Paraguai, fabricado em Foz do Iguaçu. Porque no meu não. No meu eu falei exatamente 70 minutos. Mas, seu Divaldo, pareceram 2 horas. Eles pareceram, mas não foram. Foram 70 minutos. Aliás, eu gostaria de perguntar ao senhor, qual foi a parte da palestra que o senhor gostou mais? E ele me deu a resposta clássica, de tudo. Quer dizer, não gostou de nada. Ele não acompanhou nada. Eu gostei de tudo. Eu sorri e disse, mas qual foi assim a parte mais interessante? Ah, seu Divaldo, tudo foi formidável. Pena que demorou. Eu ainda insisti, mas eu contei um xiste, e eu contei uma... Ah, mas eu adorei tudo. Coitado, na ansiedade ele não acompanhou nada. A ansiedade desgasta a nossa emotividade, torna-nos irascíveis, inquietos, perturbados, emocionalmente desajustados. E quando nós conseguimos não estar em curso nesse segundo adversário da alma, nós caímos no terceiro, que está na moda, é o medo. Vivemos uma sociedade amedrontada. Há poucos dias um artista, deitado em casa em Copacabana, um bairro nobre do Rio de Janeiro, morreu com uma bala perdida que o matou deitado, dormindo, pelo crime de viver numa sociedade violenta. Então ele nem sabe, coitado, ao despertar agora do mundo espiritual, ele vai despertar numa boa, procurar pela esposa, tomar um café da manhã, e aí os guias vão dizer assim, meu filho, você morreu. Quem mandou você morar em Copacabana? Está morto. Agora só na próxima encarnação. Porque nós agora somos uma sociedade com medo. Vivemos amedrontados. Se nós vamos andando na rua, uma pessoa nos olha, nós olhamos rápido e tiramos a vista. Tornamos olhar rápido. E se a pessoa acompanhar, a gente corre. Corre com medo. Porque não sabe quem é. Perdemos aquilo que o psicólogo chama o senso de humor. Nós deixamos de rir, vivemos de cara fechada, angustiados, perdemos a alegria. Pois quando uma pessoa me olha, eu sorrio e pergunto, olá, o que há? Diz, não estava olhando para o senhor, digo, eu pensei. E aí vamos. Os amigos sempre me disseram que São Paulo era uma cidade violenta, uma cidade neurótica, e eu sou baiano. Nós aqui do Nordeste somos muito calmos, também não podia ser pior.
somos muito calmos e tal. E um dia eu estava em São Paulo e resolvi verificar se o paulista era realmente neurótico. Resolvi fazer um teste de psicologia com o público. Imagine, nem sou psicólogo, mas eu quis fazer o teste. Coloquei-me ao lado de um poste, na esquina da Avenida São João, que aliás é um ambiente muito agradável, com Ipiranga. Naquele tempo havia do outro lado o Citibank de New York. Eu me coloquei ali para ver a reação do povo. Abri o sinal e veio aquela onda viva. Eu me escondi atrás do poste. A onda passou e eu disse, na próxima eu vou fazer um teste de simpatia. E tomei uma atitude simpática. Simpática para mim era colocar a mão no bolso e ficar numa atitude de riso. Mas quando eu tomei essa postura, eu me lembrei de um artigo que eu li faz muitos anos. O articulista dizia que essa é a postura de malandro carioca. A ginga. Eu aí tirei a mão, coloquei para trás e me lembrei que essa é uma atitude de castração freudiana. A pessoa está escondendo algo. Tirei e me dobrei. Me coloquei nessa posição, porque não pode haver nada pior do que ter dois braços e duas mãos sem ter o que fazer com eles. Eu aí dobrei, e quando eu estava assim, já o sinal estava por abrir, eu me lembrei que em Genebra, uma amiga minha psicóloga me disse, vou te apresentar ao presidente da psicanálise suíça. É um homem notável, Divaldo. Ele logo nos olha, nos enquadra. Ele tem uma percepção fantástica. E ela me falou tanto que eu digo, ai meu Deus, quando este homem chegar, ele vai me enquadrar em tanta coisa, que eu aí tomei uma atitude simpática. Cruzei os braços e quando o homem chegou, ele me olhou e fez, desarme-se. Eu tomei um susto. Eu disse, mas eu não estou armado. Desarme-se. Eu disse, mas eu não uso nem caixa de fósforo. O senhor está armado contra mim. Eu disse, doutor, não estou. Está sim, senhor. O senhor está nessa posição de autodefesa. Era mesmo. Eu estava armadíssimo contra o homem. Aí eu vi que não dava ficar armado. Aí eu tomei uma atitude, desci os braços e fiquei. Mas foi naquele período maravilhoso de exceção, da ditadura. E quando eu fiquei assim, eu me lembrei, digo, não pode. Aí eu segurei o poste. Segurei o poste, já fiquei bem. Abri o sinal, e quando veio a onda, eu pesquei uma pessoa. Eu sorri e pesquei, mas eu dei tanta sorte que pesquei um homem. Tinha bem 200 pessoas, pesquei um homem. Aí eu olhei para ele rindo, ele me olhou e teve um choque. Eu digo, não posso desviar o olho. Ele abaixou a vista. Quando ele conferiu, eu estava rindo. Ele, para me mostrar que era realmente um homem com H, tomou a atitude de orangotango de praia. Aí ele veio com os bíceps e eu firme disse, vou apanhar em São Paulo, mas aguentei. Ele chegou junto de mim, olhou assim cara a cara e me perguntou, qual é o causo? Eu, na situação, eu disse para ele, não sei. Como que não sabe? Eu disse, não sei. Mas você não estava me olhando? Ele disse, não, meu filho, eu não estava olhando você. Você estava me olhando? Eu disse, não estava. Como que não estava? Eu disse, eu sou cego. Ele conferiu. Eu fiquei firme. E disse, meu Deus, me segure. Ele conferiu. E aquele homem agressivo mudou. A psicologia da massa é curiosa. Ele mudou e olhou para mim com ternura e me perguntou, e o que é que está fazendo aqui? Aguardando uma alma boa para atravessar a rua. Ele pegou no meu braço e disse, venha, meu velhinho. Eu preferia que ele tivesse me dado um soco. Antes, atravessou a rua, levou-me. Eu apalpei o Citibank que eu estava vendo. Ele disse, muito obrigado, meu filho, muito obrigado. Ele disse, eu levo o senhor. Eu digo, não, é pertinho aqui, eu sei. Muito obrigado, Deus lhe pague. Ele disse que assim seja. Ele disse, esse cara é espírita. Porque se ele fosse católico, ele diria amém. Se ele fosse testemunho de Jeová, diria aleluia. Mas disse que assim seja. Ele foi, eu corri, voltei a meu posto. E aí peguei uma senhora que vinha de um supermercado. Olhei para ela, ri. A senhora foi ficando corada, com raiva, carregando 2 sacolas. Naquele tempo que já tinha o monstro da inflação. Ela veio, quando chegou junto de mim, ela parou, colocou as sacolas
e perguntou assim: nunca me viu não, miserável? Eu disse: não, senhora, é a primeira vez. Pesquei uma jovem. Ah, também tem um bom gosto. Eu olhei, ela olhou e ficou encabulada. E eu disse: meu Deus, uma moça de São Paulo fica encabulada, porque na Bahia não fica. Aqui no Nordeste pula no ombro do cara. Eu olhei, ela ficou encabulada, levantou a vista, olhou outra vez, aproximou-se. Aí ela começou a rir. Eu desviei a vista, porque já estava complicando. Eu pesquei 32 pessoas, 28 me agrediram. Sem eu dizer nada, só olhei. Quando saí, vocês tentem. Dei uma olhadinha rindo, quero fazer a pergunta: qual é o caso? Porque nós vivemos numa época agressiva, de violência, e por efeito, nós somos uma sociedade que tem medo. Por isso a sociedade é agressiva, porque o violento é alguém que agride com medo de ser agredido. Ele agride primeiro. A violência é um estado de reação do medo, e esse medo se generalizou de tal forma que nós temos medo de amar. Temos medo de amar, temos medo de dizer a palavra. Quando a dizemos, damos uma conotação sexual, que não é amor, porque os cães fazem sexo e não amam. Então quando diz assim: vamos fazer amor, não, vou fazer sexo mesmo, porque isso aí é coisa do instinto, tem nada a ver com amor, porque se faz com ou sem amor. Mas raramente diremos uma pessoa: eu amo você, em profundidade, sem fazer sexo, sem pedir nada. E para chegar a esse estado é necessário ser uma pessoa integral, um homem integral, uma mulher integral, que ama, mas que não se torna servo das paixões subalternas disfarçadas de amor. Então o medo nos governa. Uma amiga minha no Rio de Janeiro definiu isso numa frase que me disse sem eu querer: Divaldo, eu tenho tanto medo de ter medo que você não imagina. É o nosso estado de paranoia. Vivemos a época de paranoia e graças a isso temos medo de amar, caindo no quarto gigante da alma, que é a solidão. Quem é que não se queixa de solidão? Eu vejo os astros do cinema, da televisão, do rádio, os grandes ases do pensamento internacional, os grandes artistas das mais variadas áreas, queixam-se de solidão. São pessoas solitárias. E eu me pergunto: por que eles são solitários? Porque se negam a ser solidários. Quando não somos solidários, somos solitários. Quando queremos que nos amem, não queremos amar a ninguém. A doutora Kübler-Ross, examinando pacientes terminais, ela tomou de uma paciente de 72 anos, que estava morrendo de câncer, e lhe perguntou: a senhora sabe qual é a sua doença? E a senhora disse: sim, senhora, eu tenho uma neoplasia maligna com metástase. A doutora Rossi queria saber o que é que pensa alguém que está morrendo a respeito da sua própria morte. E ele perguntou: sabe quanto tempo tem de vida? Ela disse: doutora, ela estava na UTI, no máximo 2 semanas, ou a qualquer hora com uma parada cardíaca. Se você tivesse seguras 2 semanas de vida, notem como a vida é importante. O que é que você faria se eu tivesse 2 semanas de vida? Eu amaria crianças, amaria o nascer do dia, amaria o desabrochar de uma flor, tiraria o sapato para caminhar no jardim, sentir a grama úmida, o amanhecer do dia. Se eu tivesse 2 semanas de vida, eu me entregaria ao amor. E qual é o maior arrependimento que você tem da vida? O maior arrependimento da minha vida é não ter amado. Eu sempre disse que ninguém me amou, mas eu me casei 3 vezes, divorciei-me 3, tive vários parceiros. Eu dizia que ninguém me amava, mas agora que eu estou morrendo, eu noto: eu fui quem não amou a ninguém. Egoísta. Eu queria que as pessoas atendessem às minhas paixões, que eu disfarçava de amor. Eu mereço morrer porque eu joguei fora a minha vida. Quando eu li esse depoimento da mulher morrendo, eu me lembrei de Helen Keller, a cega, surda, muda, que é um dos grandes parâmetros da humanidade no sentido ético. Ela disse: se eu pudesse ver por 24 horas,
Ele escreveu um artigo que comoveu o mundo na década de 40. Se eu pudesse ver por 24 horas, e eu perguntaria aqui aos que enxergam, o que é que vocês têm visto cada dia em 24 horas? Há quanto tempo nós não vemos o nascer do dia? Há quanto tempo não vemos uma noite de luar? Há quanto tempo não vemos o crepúsculo? Há quanto tempo não vemos o jardim? Não vemos a flor do campo? Não vemos a paisagem? Há quanto tempo? Nós diremos, mas eu não tenho tempo. A minha vida... Não, é desculpa. Nós nos negamos a ver por causa do nosso egoísmo, fazendo quadros de infelicidades psicológicas. Nós criamos uma concepção fantasista de que felicidade é prazer, é gozo, é posse. E perdemos o melhor da felicidade, que é ser, encontrar plenitude, realizar a paz interior e até não ter, porque quem não teme perder. Então, a solidão é o quarto gigante da alma. Qual seria a resposta para nos libertarmos destes gigantes da alma? Uma autoanálise. Termos a coragem de buscar a nossa realidade, de contestar os nossos valores, de examinar em profundidade os valores que nós assumimos, de procurar observar até onde, até quanto, até que momento eles resistem à nossa realidade do cotidiano. Nós, os espíritas, aqueles que o somos, aceitamos a doutrina como uma rotulagem nova, adotemos a mensagem espírita, demos um verniz ao comportamento espírita, mas na hora do testemunho de valores, nossos valores espíritas não resistem ao materialismo, à promiscuidade sexual, ao jogo dos interesses. Então escamoteamos a verdade quando esculpimos, mas eu também sou humano, mas todo mundo faz. Pobreza de valores. O homem integral é aquele que faz a viagem interior para buscar valores que o sustentem na crise. E todos nós temos períodos de crise. A crise já não é uma fase, é o constante, é o cotidiano, é o grande desafio da nossa existência. Estamos em crise no lar, em crise no trabalho, no interrelacionamento pessoal, na sociedade, em crise na terra. A crise governamental é a crise do homem que se perdeu a si mesmo. Falamos de governos como ensinava Pietro Baldi. Substituímos indivíduos, mas mantemos a mesma máquina, os mesmos padrões, os mesmos vícios. Aqueles cujos padrões éticos são resistentes, quando são jogados nos meios viciosos, esses padrões não resistem. Repetem-se as mesmas tragédias. Mudamos somente de períodos, mas não mudamos realmente de essencialidade. Vamos deixar de filosofar. E eu gostaria de dar-lhes 2 exemplos que eu conheci, que eu vivi, que eu experimentei, porque esses exemplos vivenciais são mais interessantes e mais aprofundadores da nossa realidade do que as mais belas teorias, porque eles são a teoria posta em prática. Frequentava a nossa casa espírita uma senhora negra, pobre, que morava no bairro de Invasão, uma favela. Na Bahia, as invasões do mar, os alagados de Pernambuco, nós chamamos simplesmente de invasões. As casas de pau a pique na lama, as pinguelas, o pântano pútrido. E ela morava ali, e um dia mandou me chamar à noite. Quando eu cheguei à sua casa, ela me disse: meu irmão, esteja preparado para passar a madrugada comigo. Eu gostaria de lhe contar a minha vida, e gostaria que oportunamente meu irmão contasse a minha vida a outras vidas, porque eu sou espírita. O irmão sabe que eu era analfabeta. Um dia eu percebi que essa mulher era portadora de um brilho interior que me fascinou. A sua aura irradiava-se com tanta beleza que eu lhe propus a possibilidade de ela aplicar a bioenergia, aplicar passes. Então sugeri-lhe fazer um curso de passes em nossa casa e aplicar a bioenergia. Era uma senhora nobre, era uma senhora rica de valores internos, e ela se tornou uma admirável passista com resultados muito bons. Ela me disse: o irmão se lembra que eu era analfabeta,
E eu lhe quero confessar uma coisa. Quando eu lhe perguntei se poderia visitar doentes em casa, o irmão me pediu que eu nunca fosse a sós, que eu me fizesse acompanhar de alguém e que nunca aplicasse passe no doente sem um membro da família, para que ele visse o que eu estava fazendo, a fim de evitar as interpretações equívocas, aquelas interpretações de magia, de feitiçaria, que eu matei o doente, que eu fiz coisas exóticas. E o irmão me ofereceu o Evangelho segundo o Espiritismo, para que eu lesse antes, a fim de criar um clima. Lembra-se? Eu digo, sim, senhora, eu me lembro. Ah, meu irmão, como eu era vaidosa. Eu era analfabeta. E não disse ao irmão que era analfabeta porque eu tinha vergonha de ser analfabeta. Eu disse, mas que bobagem, minha mãe foi analfabeta, uma mulher extraordinária, eu tenho orgulho do analfabetismo dela. Ela costumava me dizer que não queria aprender para não meter confusão na cabeça. Ela já era formada pela Universidade da Vida. Ela riu e disse, mas meu irmão, quando eu chegava numa casa, eu me faço acompanhar de dona fulana de tal, por azar, também analfabeta. Quando eu chegava numa casa para aplicar passo, eu pegava o Evangelho e dizia à pessoa, leia para mim, por favor. Quando a pessoa dizia, eu não sei ler não, eu digo, então não precisa. Aí eu falava, contava histórias, falava do Evangelho. Então eu resolvi frequentar o Mobral. Foi o movimento de educação de adultos. Matriculei-me no Mobral e fiz o curso, aprendi a ler, aprendi a escrever. E vou dizer ao irmão, fui até oradora. Porque o irmão sabe espírita como é que é, não é? A gente fala, a gente adora converter os outros, a gente não se converte a si mesmo, mas aos outros a gente converte. E como eu falava muito, eu fui oradora. Agora, quando eu chego numa casa, quando eu chegava, eu dizia, vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo na palavra de Allan Kardec. Aí abria e lia e olhava a reação das pessoas. Eu sabia ler, era tão pouco e era tanto para ela. Mas eu quero contar a meu irmão uma outra realidade. Aos 19 anos eu me apaixonei. Me apaixonei por um mulato, meu irmão, daqueles homens que tiram o juízo da gente e a cabeça do lugar. E ele então me pediu uma prova de amor. E eu perguntei qual era a prova de amor. Era dar a minha honra a ele. Naquele tempo chamava honra. Eu então dei a minha honra a ele e concebi. Quando eu concebi, ele me disse, tem que matar esse menino. Eu não quero filho, vou viver com você sempre, mas eu não quero filho, nós somos negros. Dizem que não há preconceito na lei, mas há o preconceito embutido no comportamento do brasileiro ainda. E é verdade. Uma criança branca, mas que menino lindo. Quando é um pretinho, mas que neguinho engraçado, meu Deus. A gente nunca disse que é branquinho engraçado. E assim por diante. E ainda tem o preconceito espiritualista. Não diga espiritista, mas africanista. O povo adora ter um preto velho ao seu lado. Ah, eu tenho um preto velho aqui. Mas ninguém chama o doutor Bezerra de Menezes o branco velho. Mas o preto velho a gente chama, porque ele tem que ser escravo da gente. O neguinho está ali para nos ajudar. Quem mandou ele ser preto? Ele morreu e continua preto. São nossos preconceitos que permanecem. No além, não se tem cor. Nem ser velho, nem ser jovem. São atavismos de identificação da personalidade, que não valem como realidade. Então temos que acabar com essa do preto velho. Temos um amigo espiritual, nem preto, nem velho, nem branco, nem roxo, um amigo espiritual e pronto. Então ela disse, o meu companheiro falou que eu teria que abortar. Que vida nós íamos dar ao nosso filho? Eu lavadeira, ele carregador de mercado. Eu disse, não, mas eu não o matarei. Então você vai optar entre ele e mim. Eu optei pelo meu filho, porque era o filho do amor. Ele deixou-me, eu tornei-me mãe. Tornei-me mãe e amei o meu filho com todo o devotamento. Meu filho era lindo, era a cara do pai. Lindo, eu me comprazia olhando o menino. Um dia que eu fui levar roupa, ele contava 4 para 5 anos. Em uma casa rica, levei o menino. Na hora que nós entramos na casa e passamos para levar a roupa ao quarto do fundo, passamos numa biblioteca da casa, ele olhou e perguntou, mamãe, que é isto? Eu disse, é livro, meu filho. Mamãe, e o que é livro? Livro é uma coisa que leva a gente para viajar sem a gente sair do lugar. Mamãe, eu quero viajar nessa coisa que não sai do lugar. Ah, meu filho, mas é necessário saber ler. Mamãe, eu quero aprender a ler. Pois você vai aprender a ler. Matriculei o menino numa escolinha do bairro. O menino era de uma inteligência, meu irmão,
Cresceu e disse: mamãe, eu quero fazer o ginásio. Quando ele estava fazendo o ginásio, ele disse: mamãe, eu quero ser médico. Não, meu filho, é muito para nós. Mamãe, me ajude a ser médico. Eu olhei para o meu filho: nem que eu morra, você será médico. Peguei mais uma roupa, peguei outra roupa para lavar, esforcei-me no trabalho. Meu filho estudou, fez um curso científico, entrou na faculdade, naquele tempo que era um horror, o tal do vestibular, como hoje ainda é um horror. É um horror de cruzinha, antigamente era mais complicado. E então ele estudou, eu comecei a vender acarajé. É um bolo baiano feito de feijão no azeite de dendê, muito popular na Bahia. E fui vendê-lo à porta do elevador Lacerda, que é um ascensor público. Ali eu consegui um relacionamento muito grande, porque o meu acarajé era disputado. Um dia, um professor da faculdade me disse que ensinava lá. E eu perguntei: o senhor conhece por acaso um rapazinho negro chamado fulano de tal? Disse: é meu aluno, é um excelente menino, filho da senhora. Eu fiquei com vergonha de meu filho ser filho de uma vendedora de acarajé. Eu disse: não, senhor, é filho de uma amiga minha lá do bairro, doutor. Ele é um menino extraordinário. Ele me fala, eu sou madrinha dele. Ele me fala que gostaria de treinar no consultório. Não havia ainda as clínicas de hoje. Para poder aprender, o doutor não daria uma brecha a ele? Darei. Peça ao menino para me procurar. E ele começou a treinar com o doutor famoso. Era catedrático, no tempo dos catedráticos. Chegou o dia da formatura. Meu irmão, meu filho ia ser médico. Eu comprei 2 pares de sapato alto. Eu perguntei: mas para quê? Ela disse: um para treinar e o outro para calçar no dia. Porque imagine ficar em pé naquela coisa horrorosa. Eu tomei boas quedas de casa, gastei um salto, mas treinei para no dia eu entrar com honra. Espichei o cabelo, comprei o vestido de seda vermelho, mandei colocar uma flor amarela do lado. Estava sentada penteando-me quando meu filho, meu Deus, chegou à porta do quarto, o candeeiro ali iluminando o espelho que eu me ajeitava, e ele me disse assim: mamãe, você é a mulher mais extraordinária do mundo, mamãe. Você é uma mulher ímpar. Hoje termina a sua missão comigo. Eu começarei uma vida nova, mamãe. Eu lhe quero fazer o último pedido desta etapa. É um pedido que eu divido em 2 vertentes. Você é capaz de me atender, mamãe, hoje que eu me formo em médico? Eu me virei e disse: meu filho, já lhe dei a minha vida. O que é que você gostaria de mim que eu lhe poderia negar? Mamãe, eu quero lhe pedir uma coisa. Eu quero pedir a você para que hoje à noite você não vá à minha formatura. Porque você é negra, mamãe. Eu também. Mas a sociedade suporta 1, 2, eu não sei. Imagine você, nós 2 desfilarmos lá na reitoria, todo mundo me olhar. Você é conhecida como vendedora de acarajé. Eu não terei vergonha de você, mas eu acho que você vai ficar constrangida. A sociedade é tão inclemente, mamãe. E, ademais, eu estou noivo da filha do meu professor. Eu não quis lhe contar, deixei para lhe dar todas as notícias de uma vez. Eu estou noivo e me vou casar dentro de 1 mês. Aliás, eu estou de muda aqui da nossa casa, mamãe. Já levei praticamente tudo que presta. O que não presta você dê aí para o povo, porque não fica bem um médico morar aqui. Você acha que eu, como médico, morar aqui, mamãe? Eu queria lhe pedir que não fosse. Você é capaz? Você me atende, mamãe? Meu irmão, eu olhei para ele e perguntei: é o que você quer? É, mamãe. Não tem problema. Então eu não irei. Se meu filho quer isso, eu não irei. Eu estou me penteando porque... meu filho sabe, né? Eu sou vaidosa. Mas eu não vou. Eu ficarei esperando. Não, mamãe. Eu não vou voltar aqui. Nunca mais. O outro pedido é o seguinte: aqui está um talão de cheque para você. Esse talão de cheque, quando você precisar de qualquer dinheiro,
Não precisa me pedir. Você preenche um cheque. É uma conta de nós dois. E este é o meu cartão. Veja, mamãe. Meu cartão de médico. Quando você estiver doente, não precisa você ir lá ao consultório. Você me chama pelo telefone. Além do telefone público. Você me chama. Eu virei aqui, mamãe. Está bem? Ah, meu filho, está bem. Pode levar seu talão. Eu nunca vou acertar escrever aí nesse papel. Você sabe que sua mãe foi alfabetizada no Mobral. Ademais, meu filho, eu trabalhei para dois. Agora eu posso trabalhar para mim mesma. E leve também o cartão, meu filho. Pobre não fica doente nunca. As doenças de pobre são gripe, bronquite, diarreia. A gente toma chá. E se algum dia eu tiver uma coisa pior, aí os vizinhos me ajudam. Você acha que eu vou chegar naqueles buraquinhos de telefone? Eu não acerto, meu filho. Eu vou me atrapalhar leve. Vai em paz, meu filho. Mamãe, você me perdoa? Não, meu filho. Não há por que perdoar. Eu amo você. Vai em paz. Ah, meu filho, eu me esqueci de lhe dar o anel. Naquela época se comprava o chamado anel de grau. O anel que correspondia à profissão. Leve. Meu filho, o táxi já está pago, ele está chegando. E ele foi, irmão Divaldo. Ele não olhou para trás. Eu me levantei e fui até a porta. Ele entrou no carro com uma valise. Ele não olhou, não deu adeus. Meu filho foi. Se eu não fosse espírita, se eu não tivesse a certeza de que estamos na terra com uma finalidade superior, se eu não soubesse que nós recebemos conforme as nossas necessidades, se eu não amasse meu filho, eu o mataria. E me mataria depois. Mas meu filho é médico, mas ele é tão ignorante das leis de Deus. Eu lhe falei muito das leis de Deus, e ele me dizia depois: mamãe, eu tenho muito que estudar, e eu não queria perturbar meu filho. Eu estou lhe contando isto porque eu estou morrendo. E meu filho vai lhe procurar um dia. Ele sabe de quanto eu amo o irmão Divaldo. Quando ele procurar por você e perguntar por mim, diga que eu nunca deixei de o amar. E se ele perguntar porque eu nunca o procurei, diga que foi para ele não ficar com vergonha de mim. E ela morreu. Morreu ali nos meus braços. Fizemos sepultamento no dia seguinte. Menos de um mês depois, seu filho, que é um médico famoso, procurou-me e me perguntou: eu soube que a mamãe morreu nos seus braços. O que é que ela lhe contou? Digo, nada. Ela me falou essas coisas comuns. Ela me disse só que morreu amando o Senhor, que o amou sempre como no primeiro dia. E aí eu agreguei por conta própria: ela perdeu o parceiro por amor ao Senhor. Ela deu a vida ao amor pelo Senhor. E morrendo, ela vai viver pelo amor que tem pelo Senhor. Porque ela foi uma mulher íntegra. Diríamos hoje uma mulher integral. Menos de 6 meses depois, eu ia caminhando pela rua Chile em Salvador, que era a rua da moda, quando de repente eu vi uma pessoa cambalear e começar a cair. Eu corri e segurei. Era um senhor. Eu segurei, eu também cambaleei, mas consegui sustentá-lo e percebi que ele estava desmaiado. Fiz uma pequena roda, eu tentei alcançar o pulso e aí me veio um pavor. Passava um táxi, eu chamei o táxi e ajudaram-me a pô-lo no táxi. Eu disse ao chofer: leve-nos ao hospital. O chofer me perguntou: qual hospital? O primeiro do caminho. Ele saiu em disparada e chegamos a um hospital. Eu saltei correndo e cheguei à atendente e disse: minha filha, eu estou com uma pessoa morrendo ali no táxi. Ela me perguntou: é parente do senhor? Eu disse: não, foi um homem que teve um desmaio ali no meio da rua. Eu acho que ele teve uma lipotímia. Eu acho essa palavra tão bonita, uma lipotímia. Ela disse: mas o senhor, ele tem carteira do INPS? Eu disse: eu não revistei. Ah, e quem vai pagar a conta? Eu digo: ele, naturalmente. E se ele morrer? Eu digo: a família dele. E se nós não descobrirmos a família?
Eu tive a loucura de dizer, o governo, não é para isso que o governo tira o dinheiro da gente. Ela disse, negativo. Se não tiver a importância de X, não entra. Porque agora a gente morre no hospital pagando de vez. Primeiro faz o depósito, para depois entrar para morrer. Então não pode. A minha filha, ele está morrendo desse problema do Senhor. Quem mandou o senhor dar socorro na rua? O senhor é médico? Ele disse, não senhora, eu sou médio. Ela me olhou assim e disse, está explicado. Só faltou dizer que é porque era maluco, mas nem que era mesmo. Ele disse, mas ele está morrendo. Ela disse, o senhor deu um jeito. Ele disse, mas que jeito eu vou dar? Ela disse, eu não sei, aqui só entra pagando. E se ele não tem caderneta do INPS, não tem isso, não tem aquilo, não adianta. Eu disse, olha, como ali está escrito casa de saúde, ele está doente, eu vou carregar e vou botar aqui dentro. Porque o problema é da casa de saúde. E me veio uma onda de ira. Mas aí eu reverti a onda de ira. Eu vi que ela não tinha culpa. Afinal é o contexto. Que você podia ser minha filha. E podia ser filha dele. Pelo menos me arranja um enfermeiro, um médico para olhar se ele já morreu. Porque se já morreu, a gente leva a polícia ver se tem algum documento. Ela disse negativo. Se nós nos envolvermos com o problema dele, a responsabilidade é do hospital. O senhor que se envolveu, a responsabilidade é sua. E de outra vez, quando alguém cair, pule por cima. Eu disse não. Não, porque eu sou bípede. E eu olhei no dicionário o que era ser homem. O homem, a criatura humana, é um ser bípede que pensa. Eu tenho 2 pés e penso, porque o macaco tem 2 pés e não pensa. Essa é a diferença entre nós. E enquanto eu encontrar, eu ajudarei, mesmo que haja moças tão bonitas como você. E me lembrei de uma peça de Nelson Rodrigues, bonitinha e ordinária. Eu disse, tão bonitinha, mas não disse o resto, coitadinha. Deixei a reticência. Ela disse, o problema do senhor e não me tome o tempo. Eu disse, mas minha filha, pelo menos me dê uma sugestão. A quem eu posso recorrer aqui? Ela disse, o senhor pode recorrer ao diretor do hospital. Eu disse, quem é o diretor? É aquele senhor que está entrando ali. Vi um homem de 70 anos, simpático, com as características dos 70 anos. Eu corri e disse, doutor diretor, eu estou com um paciente que já deve ter morrido ali no carro. Parente do senhor? Eu digo, lá vem a coisa. Eu disse, não, senhor. Ele tem documento de INPS? Eu disse, eu não investiguei no senhor. Ele caiu, eu segurei e trouxe. Ele disse, muito bem, vamos vê-lo. Correu ao carro, disse, mas ele está muito mal. O poder na terra. Aquele homem ali desprezado, quando o médico viu que ele estava realmente com uma lipotímia, um colapso periférico, a sudorese abundante, a respiração quase imperceptível, ele gritou, traga a maca, imediatamente preparem lá a unidade de terapia intensiva. O hospital moveu, a moça correu, o empregado correu, eu também corri, todo mundo correu, era o poder. Corremos e aí ajudamos, um ficou na maca, levaram, eu ia e disse, não senhor, fique sentado aí, eu volto já. E entraram, eu não tinha o que fazer, comecei a orar, orei. Daí a 40 minutos o médico veio sorrindo e me disse, seu paciente vai ficar bom. Ele já voltou à lucidez, está tomando oxigênio, está perfeitamente medicado. Foi uma lipotímia, hein? Se demora mais, ele teve uma parada cardíaca como consequência e possivelmente teria a desoxigenação cerebral. E tal, foi providencial ter chegado em tempo. Eu disse, muito obrigado, doutor. Já avisamos a família. O serviço social já avisou, daqui a pouco chega a família. Ele quer conhecer o senhor. Eu disse, não, por favor, não desmanche o pouco que eu fiz. Eu prefiro que ele não me conheça. Mas ele quer conhecê-lo. Eu digo, o senhor disse, quando voltou já não me encontrou mais. E para que não seja mentira, eu já vou. Ele disse, calma, eu conheço a sua voz. De onde eu conheço o senhor? Ele perguntou. Eu digo, eu sou uma pessoa desconhecida. Ele disse, essa voz eu conheço de algum lugar. Como é o seu nome? Eu disse, eu me chamo Divaldo Franco. Ele disse, eu conheço o senhor. Eu já vi um programa seu de televisão, já ouvi o senhor no rádio. Entra aqui, seu Divaldo. Que bom! E me deu um abraço. Venha tomar um cafezinho. Eu digo, meu Deus. Aí entrei, agora tinha que pagar a caridade que ele fez. Entrei, tomei o cafezinho, mas quando eu ergui a cabeça, eu vi um quadro, uma tela em tamanho natural de uma criatura humana, que me sensibilizou. Tocado pela beleza da tela, eu parei. Era uma mulher branca de olhos azuis, parecia uma deusa grega. Ela vestida no chiffon esvoaçante, algumas rosas na cabeça com uma coroa,
as mãos estendidas. Eu disse, meu Deus, que deusa! Ele veio, me abraçou e me disse, é minha mãe. Eu disse, mas que espírito notável desta mulher. Seu Divaldo, ela era espírita como o Senhor. Ela o ouvia vez que outra. Mamãe é uma mulher notável. Digo porque também eu creio no espiritismo. Ela já desencarnou, mas era o anjo desta casa. O senhor tem alguns minutos? Como não? Ah, seu Divaldo, mamãe era viúva e pobre, lavadeira, lavava roupa. O senhor sabe o que é? Digo, sim, senhor, perfeitamente. Nós morávamos ali no Dique, é uma lagoa que tem no centro do Salvador. E quando eu completei 5 anos, eu pedi à mamãe que eu queria ser gente, eu queria estudar. E a mamãe me pôs a estudar. Quando eu terminei o ginásio, eu disse à mamãe que eu queria ser médico. E ela me pôs no científico. Depois eu fiz medicina. Estudei, mas eu estudei até a exaustão. Na semana da minha formatura, mamãe adoeceu. Ela adoeceu e quando eu estava conversando com ela, ela disse, meu filho, eu acho que estou com febre. Mas ela estava quase no pré-delírio da febre, estava com quase 40. Mamãe, eu lhe disse, mas que absurdo, você está com uma brutal infecção. Ela tossiu e um filete de sangue escorreu-lhe pelo canto da boca que ela tentou retirar. Eu disse, mamãe. Aí eu abracei aquele corpo desfigurado pela pobreza, pelas lutas, pela falta de alimentação. Abracei, escutei os estertores. Então eu escutei-lhe o pulmão. Lá estavam as cavernas do bacilo de Koch. Mamãe estava tuberculosa bilateral. Chamaríamos naquela época uma tuberculose galopante. Eu disse, mamãe, você está muito doente. Não, meu filho, isso é bronquite. É agora a chegada do verão. Eu sempre tenho isso, é que você não tem tempo, eu não lhe falo para não lhe perturbar. Mamãe, eu vou levá-lo ao hospital. Não, meu filho, eu estou morrendo. Estou morrendo e eu gostaria de lhe fazer um pedido, meu filho. Não vamos perder tempo. Seu pai me apareceu e disse que eu ia hoje com ele. Eu estou indo. Ela pegou minhas mãos e me disse, meu filho, você me perdoa por não poder estar presente na sua formatura. Você queria tanto que eu fosse à formatura, mas eu não vou poder, meu filho. Estou muito cansada. Eu tenho que ir. Eu não estarei presente fisicamente, mas se eu já estiver desperta, eu irei. E na hora em que você terminar o discurso, ele era o orador. E na hora em que você disser, prometo, eu olharei para você e sorrirei, meu filho. Perdoe sua mãe defraudá-lo, mas eu não tenho força. E daí a pouco ela teve uma brutal hemoptise. Morreu nos meus braços afogada em sangue. Eu limpei-a, coloquei-a na sala para o velório. E quando eu olhei aquele corpo, eu disse, mamãe, eu lhe prometo, enquanto eu tiver vida, eu hei de lutar contra o destruidor do seu corpo. Eu irei fazer fisiologia. Eu irei lutar contra o bacilo de Koch. Eu irei dar a minha vida pela sua vida. Eu lhe prometo. E na hora em que eu distendi a mão e repeti o juramento de Hipócrates, prometo, eu não pude dominar as lágrimas. Eu tinha a impressão que ela estava ali naquele auditório rindo com o papai e me dizendo, aqui estou. Eu me tornei um dos 10 maiores fisiologistas da atualidade. Eu me tornei uma glória nacional, sem nenhum orgulho. Já construí mais de 30 hospitais de fisiologia no terceiro mundo. Aqui no Brasil, eu os construí em várias cidades. Na África, na Ásia, pela América Latina. Em homenagem a esta mulher, que foi uma mulher integral, que soube viver, que me ensinou a viver, que me deu dignidade, deu sentido à minha vida, ensinou-me a renunciar às bagatelas do mundo
para ser útil à criatura humana. Eu apertei a mão do médico e beijei-a. Pedi-lhe licença. Pedi-lhe que não dissesse nada ao cavalheiro que era para o hospital. Olhei para aquela mulher, lembrei-me da mãe negra, desdenhada, desta outra, 2 paradigmas, 2 filhos, 2 sociedades, 2 cidadãos, 2 seres integrais, o homem e a mulher integral. São aqueles que podem encontrar o sentido e o significado da vida, fazendo da sua vida um modelo para outras vidas, que é capaz, no conceito de Rudyard Kipling, a repetir a façanha 1000 vezes depois de perdê-la 999 vezes, que é capaz de recomeçar, de tentar, de servir. O homem integral, a pessoa integral autoconhece-se, e à luz da doutrina espírita, não é matéria, nem é espírito, é o ser trinário, espírito, perispírito e matéria, que se interligam no mecanismo da reencarnação para realizar a escolaridade evolutiva do planeta terrestre. E mais adiante, nesse processo de evolução indefinida, na busca da plenitude. E hoje, neste contexto de violência, de medo, de rotina e de solidão, nós, aqueles que estamos buscando a vida triunfante na visão espírita, ergamo-nos e, ao invés de acusarmos, de nos entregarmos ao desequilíbrio, tenhamos uma atitude positiva perante a vida e digamos assim no momento mais grave: Senhor, a maioria daqueles que te busca é constituída de elementos que negam, que blasfemam, que odeiam. Não eu, Senhor. Eu quero dizer-te que amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás. Obrigado pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem notar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades 1000. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o amor. Diante da minha visão, pelos cegos eu formulo uma oração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do vento, no ormeiro, a lágrima que chora nos olhos do mundo inteiro, a voz melodiosa, canora melancólica do boiadeiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Pela minha felicidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles poderão ouvir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que ensina, que alfabetiza, pela voz que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentido e emoção. Diante da minha melodia, eu te quero rogar pelos que sofrem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia. Oro por eles. Eu sei que depois desta dor do teu reino de amor, eles também cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos do amor e de ternura, que libertam da amargura, mãos de caridade e de solidariedade, mãos que apertam mãos, meus dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos de sinfonias,
pelas mãos de poesias, de psicografias, de cirurgias, pelas mãos que atendem a velhice, e a dor pelas mãos que no seio embala o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu me posso movimentar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero rogar. Pelos que são aleijados, estropiados, marcados, paralisados, infelizes, desgraçados, eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, ou uma favela, um ninho, ou uma tapera, um gravato de dor, um bangalô, seja lá o que for. Mas é importante que dentro dele exista a figura do amor de mãe, ou de pai, de esposa, ou de marido, de filho, ou de irmão, um amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito doloroso viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um amigo para me acompanhar, nem um teto para me agasalhar, nem aí me desesperarei, porque eu te tenho a ti. E te quero dizer obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque eu creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado.